Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. E hoje nós vamos falar com vocês, fazer um review de mais um whisky não escocês. Um whisky single malt da ilha de Taiwan, uma ilha conhecida como Ilha Formosa. E nós vamos traçar alguns comentários e fazer um review deste que eu considero um excelente whisky single malt. Vamos adicionar uma boa dose na nossa taça Glencairn, por isso que já dá uma aerada, já ir repousando enquanto nós comentamos. Olha meus amigos, primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o estojo, que este whisky vem. É um estojo em formato cilíndrico de muito bom gosto. Esse material aqui lembra um couro, mas eu acredito que seja uma corvina. Tem uma trava lateral, você aperta aqui para poder abrir o estojo, Então vamos tentar aqui, É bem acabado internamente, realmente um estojo, de muito bom gosto, uma cor que chama a atenção. É claro que este whisky é um whisky muito vínico, Então pode ser que a cor do estojo faça referência ao tipo de maturação que o whisky é feito. Ora, eu esqueci de comentar, mas o objeto do nosso vídeo é fazer um review sobre este whisky Kavalan, é o Kavalan Solist, e no caso é o Solist Oloroso Shelby. Este whisky, meus amigos, ele é envelhecido 100% em barris de carvalho espanhóis que previamente envelheceram o vinho Shelby, o vinho xerez oloroso. Essa minha garrafa, ela tem uma capacidade de 1 litro, 1000 mililitros, e um percentual alcoólico de 57,1%. É um whisky cask strength. É um whisky que tem a força do barril. Não é feito a diluição em água para fazer o seu envase. Então é um whisky que é engarrafado, envasado com a força do barril. Outro detalhe também, ele é um single barrel. Então não existe aqui a mistura de vários barris. Pelo contrário, ele é retirado de um único barril. Então ele é cask strength, com a força do barril, e também de um único barril, ou single barrel. Outro detalhe, meus amigos, é que é um whisky que não é feita a filtragem a frio e não existe nenhum tipo aqui de corante, é uma cor natural. E eu acho que dá para vocês observarem aqui, pelo gargalo da garrafa, É um whisky muito escuro. Eu classifico essa cor aqui como um mogno avermelhado, é uma cor muito intensificada, proveniente dos taninos do carvalho espanhol e também, obviamente, nós vamos mencionar, da bebida prévia que este carvalho espanhol envelheceu, que é o vinho Shelby, o vinho xerez oloroso. Está aqui na tacinha Glencairn para vocês olharem a cor deste whisky. Vamos ver aqui com relação ao caráter, ao corpo do whisky single malt, observando aqui as lágrimas escorrerem nas laterais da tacinha Glencairn. É um percentual alcoólico bem elevado, conforme eu mencionei, um cask strength, mas eu não vou aqui adicionar água, nós vamos degustá-lo puro. Olha, se formam lágrimas nas laterais da taça Glencairn. Elas escorrem de um formato bem robusto, vagarosamente, Então eu posso intuir aqui que é um whisky bem oleoso, bem untoso. Nos aromas, realmente, apesar de ser um cask strength com a força do barril, 57,1% de ABV, o álcool, por incrível que pareça, não é agressivo. Os vapores de álcool são muito agradáveis, E você percebe aqui no aroma ser um whisky extremamente vínico, um whisky cuja nota preponderante
é a nota do vinho xerez, né? Eu queria aqui fazer alguns comentários, meus amigos. Geralmente um vinho sherry, um vinho xerez, para ser efetivamente considerado xerez, eles têm que ficar envelhecendo em barris de carvalho por um período mínimo de 2 anos. Isso aí é norma, né? É semelhante, né, paralelamente ao que ocorre com os nossos whiskies single malts escoceses. Para um whisky single malt escocês ser considerado whisky, ele tem que ficar maturando no mínimo 3 anos em barris de carvalho. É claro que a capacidade máxima do barril seria de 700 litros, o percentual alcoólico mínimo de 40%, enfim, uma série de normas. E as normas do vinho sherry, do vinho xerez, é uma das normas, né, das normatizações, é que o vinho sherry seja envelhecido em barris de carvalho por no mínimo 2 anos. Eu acredito que a destilaria Cavallan encomendou das vinícolas espanholas um barril seleto, né, europeu, e que previamente havia envelhecido o vinho sherry, mas não pelo período mínimo de 2 anos, com certeza por um período maior, talvez 5, 6 anos. E eu afirmo isso pela intensidade desta cor, esse mogno avermelhado. Eu posso afirmar também, só de olhar aqui pela cor, que este barril também provavelmente é um barril Fortesfield, é um barril que foi usado como um primeiro enchimento. Daí os taninos do carvalho espanhol e também, né, o sherry, que previamente foi envelhecido nesse carvalho, tingirem o new make da Cavallan desta forma. Então nós temos aqui um whisky fora dos padrões. Nós até brincamos, né, que é um total desequilíbrio. Nós temos um sherry bomb, uma bomba de sherry. Nós temos um cask strength com a força do barril, um single barrel, né, de um único barril, e também nós temos um whisky que com certeza, né, eu acredito que isso aí com certeza seja um barril Fortesfield, um barril de primeiro enchimento. Então no aroma se percebe a intensidade do xerez, né? E ele não é um whisky diluído em água, né, meus amigos? Ele não é um whisky cortado, ele é um whisky cask strength, com a força do barril. Você percebe nitidamente alguma coisa no aroma que te lembra aqui especiarias, um aroma de especiarias, um aroma até de chocolate amargo. É um whisky que no aroma ele já te induz, né, a saber o que você vai encontrar aqui no paladar. Então vamos lá, no paladar, saúde a todos vocês. Uma bomba de sherry. Você sente que é um whisky suculento, intenso, apesar de que é um cask strength, o álcool está presente, né, 57,1%, mas com toda certeza não agride no paladar. Você tomar ele já sabendo que é um cask strength, eu posso até afirmar que ele desce muito redondo, um whisky que não agride, mesmo sendo um cask strength, mas ele tem aquela potência, aquele impacto. A sua boca enche de água, saliva e fica com gosto de sherry. É um whisky extremamente vínico, um whisky licoroso, um whisky que, para quem gosta do estilo cask strength, é um whisky espetacular. A finalização, o finish, é uma finalização muito longa, muito, mas muito longa, onde você tem a nota preponderante, né, da maturação ex-xerez, aonde eu posso associar aqui a frutas vermelhas, frutas cristalizadas, um figo, um pequeno amargo dos taninos da madeira que você associa a um chocolate amargo.
você percebe aqui a intensidade do sherry, né? Então olha só, eu estou alguns segundos falando com você, mas o gosto do sherry permanece aqui na minha boca. Então é um uísque que quando você bebe, a potência do sherry é muito intensificada e depois ela vai diminuindo e pronunciando essas notas, né, que eu acabei de falar, que vocês associam, né, podem associar a frutas cristalizadas, frutas vermelhas, figo, um pequeno apimentado de gengibre. Então é um uísque realmente muito bom, um uísque que eu recomendo a vocês. Olha, apesar do Macallan Ruby, né, não ser um uísque cask strength, mas você percebe que é um uísque que se assemelha ao Macallan Ruby. É um uísque muito bom, um uísque da ilha de Taiwan. É um uísque taiwanês que eu recomendo sem sombra de dúvidas, um uísque muito bom, vale a pena você tê-lo aí na sua coleção. Outra coisa que eu gostaria de frisar para vocês, que eu acho ser muito interessante, com relação, né, à ilha de Taiwan. Taiwan, meus amigos, tem um clima que eu poderia dizer para vocês que é um clima subtropical. Existem variações de temperatura, né, onde atinge máximas bem consideráveis, e isso produz algumas coisas muito intrigantes nos uísques que são lá maturados, na destilaria Kavalan. Primeiro, que devido a essas variações de temperatura, o carvalho vai se dilatar, né? Então ele vai se dilatar e se contrair, aonde ocorre uma interação significativa do destilado com o barril, com a madeira de carvalho, provocando assim uma aceleração no processo de maturação. O outro detalhe, também devido a essas oscilações de temperatura, essas variações de temperatura, é que ocorre assim uma perda por evaporação considerável. Se você pegar como referência o clima escocês, que é um clima mais frio, um clima onde as temperaturas, né, são constantes, não existe muitas variações de temperatura, é claro que existem, mas em pequenas intensidades. Então a perda por evaporação do uísque, que nós chamamos de parte dos anjos, na Escócia, é algo em torno de 1,5% a 2% ao ano. Aqui em Taiwan, né, com este uísque aqui taiwanês da destilaria Kavalan, as perdas por ano, né, por evaporação do uísque chega no mínimo 5%. Então eu poderia afirmar aproximadamente, em números redondos, que na destilaria Kavalan a perda realmente é 5 vezes maior se comparado com a parte dos anjos lá da Escócia. Por isso é que a destilaria Kavalan, ela sempre produz uísques NAS, uísques, né, que não declaram idade. No meu caso aqui do Kavalan Solist, através de algumas pesquisas que eu fiz, em alguns grupos de amigos até que eu tenho no WhatsApp, eu posso afirmar para vocês que o tempo de envelhecimento é algo em torno de 6 anos, mas é um uísque NAS, não declara idade. Eu acho que vale a pena, né? É um investimento que não é muito barato, mas todo bom degustador de uísque single malt, que queira algo novo, né? Queira os desequilíbrios que nós tantos almejamos em alguma etapa de nossas procuras, né? Eu acho que tem que ter o Kavalan, um Kavalan Solist na sua coleção. Outro detalhe também, para nós finalizarmos o vídeo, para não ficar muito alongado, é que quando a destilaria Kavalan preenche um barril de carvalho para fazer a maturação, eles não preenchem totalmente, eles deixam uma quantidade de ar no interior desse barril para que o uísque também vai oxidando no interior do barril de carvalho. E eu vou procurar deixar aqui neste vídeo 2 códigos que eu julgo ser muito importantes. Eu acho que eu não vou conseguir ler porque está muito apagado, mas o barril, né, o número do barril, que é um single barrel, né, que este uísque foi retirado, é o S081215-038,
E a minha garrafa é a garrafa de número 081 do total de 293 garrafas. Então, meus amigos, está aí apresentado para vocês mais um uísque não escocês da destilaria Kavalan, produzido também, comercializado pela King Car, um ótimo uísque de Taiwan. É o Kavalan Solist Sherry. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro aí. Aguardo a presença de vocês. Islan Cheva.